Ei! E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani. Hoje, vlog interno aqui. Seja muito bem-vindo ao vlog diário. Naquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, de magia, todas as coisas que a gente tá... No meio dessas coisas todas aí, 100% edição, sem agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular aqui. Sem nada mais. Beleza. Sem nada mais. Gente, desculpa, eu não consegui fazer o vídeo de quarta. Tá, eu tô mega tarentado aqui, tô cheio de coisa pra fazer, vocês não têm ideia do quanto tá explodindo o negócio aqui. Tô aqui na Bedart, na minha empresa, trabalhando, né? E tá dose. Mas eu vou conversar com vocês hoje de manhã rapidamente, assim que esse desgraçado dessa moto de pão doce passar. Né? Vamos bater um papo aí. Eu prometi pra vocês que ia falar nesse vídeo de hoje sobre espiritualidade, né? Sobre espiritualismo, fazer um catadão geral sobre isso, né? Então o vlog diário de hoje vai ser especial sobre isso, porque vai entrar no dia do vídeo de quarta que eu faria. Mas eu vou fazer um vídeo de quarta bonitinho semana que vem, prometo, tá? Mas agora tá com mó eco aqui, né? Agora vamos fazer um vlog diário mesmo. Opa! Primeiro que eu queria levantar com vocês, antes de vocês não se assustem, tá? Isso daqui é um lightbox, tá? Que foi presente do Anael. Quando eu tava começando o canal, ele me mandou um lightbox de presente. Vamos lá. O que eu tenho para falar do geralzão do que é o espiritualismo aí para vocês, tá? Em primeiro lugar, existem duas coisas que vocês têm que levar em conta. Existe o espiritualismo e existe o espiritismo. Que são duas coisas completamente diferentes, tá? Espiritualismo ou espiritualista é todo aquele cara que acredita na vida pós-morte. Então não me importa se você é um bandista, budista, Hare Krishna, Bramelin, Universo dos Encantos, o Vale do Amanhecer, os Meninos de Deus, os Ferianos. Se você acredita numa vida pós-morte, você é espiritualista, ok? Espiritualista é todo aquele que acredita numa vida pós-morte, acredita no espírito espiritualista, sacou? Que é muito diferente do espírita. Espírita é aquele que segue a doutrina espírita. Espírita é uma doutrina que eu falo que é religião, mas todos os espíritas falam que não, tá? Falam que é uma filosofia, uma peregreca e um pato cego. Mas na verdade, aqui no Brasil, o espiritismo ele ganhou caracteres de religião e segue sendo religião até então. O único que saiu disso daí, na verdade, foi o Valdo Vieira, que é o Papai Noel da Umbanda, né? Que ele levou o espiritismo para um lado um pouco mais técnico, um pouco mais cientificista, digamos assim, tá? Que tem algumas coisas boas lá eu não lembro o nome do negócio dele lá, mas ele tem uns negócios bacanas até Então ele não chama mais espírito de espírito, ele chama de Tacon, né? Não, ele chama de Consciência X. Então tem a tarefa de conciliação, que é a questão tipo da religião espírita mesmo, né? De tratar os espíritos, as pessoas, que é o Tacon. Tem a tarefa de esclarecimento, que é o Tares, que é, né, o estudo, é o que ele faz, etc. Então, Chico Xavier faria Tacon, ele faz Tares, essas coisas todas, tá? Mas o espírita é quem segue a doutrina espírita, quem segue os livros do Kardec como religião. Espiritualista é todo mundo que acredita na vida pós-morte. Então, eu sou espiritualista por acreditar, ter um centro, etc e tal. O Deds, que é meu pai, que tá aqui, ó. Esse é o Deds. O meu pai, ele também é espiritualista. Por quê? Porque ele também acredita em espíritos. A minha mãe que tá aqui também acredita em espíritos. A Ana, tarará. Se você é um bandista, você é espiritualista. Se você é espírita, você é espiritualista também. Agora, se você acende uma vela no seu altar, você não é espírita. Porque a religião espírita, ela não aceita esse tipo de coisa. Eles não gostam de rituais, embora eles ritualizem as coisas. Eles não gostam de chamar de ritual, tá? Primeiro assunto tirado da frente aí. Agora vocês sabem o que é espiritualista, né? Eu tô tentando entrar no Facebook para lembrar qual que foi o assunto que ganhou aqui.
Coisa número 2. Eu vou abordar isso em vídeos próprios, tá? Nessa série que eu vou fazer agora. Mas quando a gente está falando de religiões espiritualistas aí, seja ela qual for, a gente geralmente faz contato com entidades metafísicas. Deixa eu ver aqui. Geralzão sobre interação entre nós e os espíritos. Ok. Então, quando a gente fala de religiões espiritualistas, a gente está falando do contato com entidades ou seres metafísicos, tá? Então, se a gente está falando de Goetia, Goetia faz contato com os demons. Os demons são entidades metafísicas, né? O que é metafísico? Metafísica é tudo aquilo que está além da compreensão científica, além do tato físico, tá? Metafísico. Então, o que você não tem de contato físico, o que você não consegue ver com seus olhos, observar com os seus olhos, ouvir com seus ouvidos, sentir com o seu nariz e degustar com a sua boca, é metafísico, tá? Então, demons da Goetia, entidades metafísicas. Espíritos da magia enoquiana, lá, os anjos, entidades metafísicas. Guias de Umbanda, entidades metafísicas. Mentores kardecistas, entidades metafísicas. Todos esses caras são espíritos, tá? A gente pode chamar eles de demons, como demônios, como a Igreja Católica entende, mas eles não deixarão de ser espíritos, beleza? E aí a gente vai tentar entrar naquele quesito do que é um espírito. Espírito é todo aquele ser que já morreu, tá? E que está desencarnado. Então, cachorrinhos, morreu? Espírito, tá? Pessoas, morreu? Espírito. Gatinho, morreu? Espírito. O golfinho, morreu? Espírito, tá? A gente entende que plantas não têm espírito, tá? Pode ter um espírito próximo a ela, aprendendo com ela, mas não encarnado nela, ok? Mas animaizinhos em geral, pessoas em geral, têm espíritos, tá? Então morreu é um espírito. Espírito, em geral, em resumo, seríamos nós, sem nossa carne, sacou? É como se você tivesse desembarcado do carro. O carro seria seu corpo e você que desembarcou o espírito do carro. Sem você, o carro não faz nada. Sem o espírito, seu corpo não faz nada, tá? Existe uma lenda na magia principalmente nas escolas mais medievais, tá? De que existem vazios. O que são vazios? Seriam corpos sem espírito, beleza? Já dizia lá na Idade Média que esses vazios são muito raros de se encontrar e é uma das coisas que a magia mais dá preço, justamente porque ela é muito rara de se encontrar, tá? Mas eu não entendo como que um corpo conseguiria viver sem espírito, beleza? A não ser que, por exemplo, a pessoa esteja em coma, em estado vegetativo, né? Nem em coma, mas em estado vegetativo, saca? Que aí o espírito de repente sai, porque já, né, o corpo já foi, enfim, fica ali, mas esse corpo teria pouca utilidade, né? Então não seria tão valioso assim para ninguém, porque no final das contas tá ali morto, né? Mas existem também algumas teses um pouco mais modernas, depois do advento, né, da anunciação do espiritismo, que espíritos verdugos, obsessores, essas coisas todas poderiam tomar um espírito encarnado. Então, tipo, poderia chegar um obsessor, tomar o corpo do Nino Denani e viver a minha vida por aí, fazer o que ele quer fazer. Inclusive, se ele quiser matar o Dedes, a Marisa aqui, matar todo mundo, tá? Eu nunca vi isso acontecer. Segundo as teorias, isso existe uma dose de plausibilidade, tá? Ou seja, teoricamente, isso é possível. Na prática, eu nunca vi acontecer. Eu nunca vi nem casos de possessão que possam ser fidedignos o suficiente, né? Possessão seria a tomada de uma casca, mas eu nunca vi casos fidedignos o suficiente pra gente ver. Nem o caso lá do exorcismo de Emily Rose, né? Que é altamente documentado, que a menina não chama Emily Rose, mas ele é altamente documentado, o padre foi preso ou foi processado, alguma coisa assim, por negligência, a família também. Mas mesmo nesse caso, a gente não tem ferramentas para afirmar que é verdadeiro, tá? Então, eu estou abrindo especulações para vocês aqui. Beleza, tendo espírito, tendo encarnado, espírito desencarnado, a gente consegue, diz a lenda, estabelecer contatos com esses caras, tá? A gente consegue
de alguma forma senti-los, ouvi-los ou interagir com eles. Isso a gente chama de mediunidade, tá? Essa interação, essa capacidade, a possibilidade de interação entre corpos encarnados e espíritos desencarnados, fazerem contato, conversarem, sentirem um ao outro, etc e tal. Nós chamamos de mediunidade, tá? A mediunidade nada mais é do que a conversa entre duas pessoas em estados de matéria diferente, beleza? Diz a lenda que todo mundo é médium e eu acredito nisso. Eu acho que todo mundo tem capacidades mediúnicas, tá? Desenvolvidas ou não, você tem sim capacidades mediúnicas, beleza? Mas isso é um negócio que eu acredito, corroborado pelo Kardec, mas não há provas disso, né? Não há provas de que a mediunidade efetivamente exista, né? Não há provas científicas disso. Nino, então como é que você acredita, você que é um cara tão cético, não sei o que lá, não sei o que lá? Porque ao longo da minha vida coisas aconteceram comigo que me fizeram acreditar nisso, tá? Vou contar pra vocês rapidamente como é que eu entrei nesse mundo aqui, porque assim a gente torna esse vídeo uma coisa mais pessoal. Aliás, você já curtiu o vídeo? Se não curtiu, curte aí pra dar uma ajuda pro tio. Espalhe o vídeo pelas redes sociais aí, porque você dá uma ajuda pro tio, beleza? Ó só, muitos e muitos anos atrás, numa terra muito, muito distante, conhecida como Pirituba, morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, numa casa, num lugar aí, tá? A minha mãe, ela sempre gostou muito de jogar cartas, sabe? Ela gostava de vidente, de tal. Você gosta desses negócios ainda, mãe? Ela gosta de carta, tarô, essas porra toda aí que vocês sabem que eu não gosto, né? Mas ela adora esses negócios. Ela não acredita muito não, mas ela gosta de ir pra ver, sabe? Esses negócios de mulher. Enfim. E a minha mãe ouviu falar de uma moça que jogava tarô muito bem, né? Sei lá qual que é a métrica que se tem para um jogo de tarô, mas diz a lenda que a moça jogava muito bem. Minha mãe foi atrás e descobriu que essa moça, na verdade, era a mãe pequena de um terreiro, né? E aí ela foi lá, jogou carta, ficou amiga da pessoa lá e começou a ir também no terreiro. E aí ela arrastou meu pai, obviamente, né? Porque, né? Gente casada faz isso, a mulher arrasta o marido, né? E aí foram os dois lá, eles acabaram virando amigo, que é o tal do Pai Celso, que eu sempre falo pra vocês aqui, o Pai Celso, Dona Raquel, que chefiavam um terreiro lá, e ficaram amigos e começaram a ir na tal da macumba lá, beleza? Nessa época eu namorava com uma pessoa que tinha 2 filhinhas novinhas, e ela precisava arranjar uma babá, meio que na urgência, assim, para essas meninas. Então era sexta-feira e ela precisava da babá para segunda, que ela ia começar com emprego, sei lá, alguma coisa assim. E o único tempo que a gente tinha para falar, a minha mãe arranjou essa babá, e o único tempo que a gente tinha para falar com essa moça era no pré-gira, tá? Eu sempre fui interessado nisso, eu sempre quis. Eu trabalhava num lugar lá no Ibirapuera, que para chegar lá eu passava em frente à Federação Espírita, sempre quis entrar, mas nunca dava tempo, também nunca dava disposição, sabe? Então eu sempre fui interessado. E aí essa moça falou: Nino, vamos lá, que eu preciso ver a menina. E aí eu falei: beleza, vamos. E aí a gente foi, a minha namorada lá na época gostou, quis ficar também na macumba, ela gostava um pouco desses balacobaco aí. Eu também fiquei, né, de bração cruzado, sentado no último banco, falando assim: que bando de gente estúpida, né? Fui uma vez, aí a moça quis voltar uma segunda, quis voltar uma terceira. Aí um dia o Exu do dirigente do Celso falou um negócio para um assistente que estava lá tomando passe, que eu lá de trás ouvi, e falei: caceta, talvez possa estar acontecendo alguma coisa efetivamente aí, vamos dar uma olhada melhor. E aí eu comecei a também me deixar levar pelo negócio, tá? Era um negócio bem bacana, né? Pessoas muito simples, mas também muito gentis, muito, né, festeira. Era aquela umbanda mais de nação, né? Umbanda mais traçada. Então, era atabaque batendo, não sei o que lá. E o som do atabaque sempre me chamou muita atenção. E vamos que vamos aí no balacobaco. Um belo de um dia teve uma festa de caboclo, ou festa de Oxóssi no começo do ano. Ele só tinha um Ogan, que era o filho dele, que era um piquititico ainda, tinha, sei lá, seus 14 anos, sei lá. E aí eu cheguei pro guia-chefe e falei: meu, posso tocar? Ele falou: você sabe? Eu falei: não, mas vamos lá. Aí ele falou: então chega lá e faz um batuque. E aí eu toquei, né? E aí eu sempre fui fácil de pegar essas coisas de músicas. E
engatei no bagulho lá e fiquei lá uns 4 anos, tá? Como Ogan. E aí eu comecei a estudar, eu não desenvolvi mediunicamente, mas eu comecei a estudar, a ver, tarará, abri o Artfolk, comecei a conversar com gente, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, muito mais pra frente, muitos anos pra frente, eu né, descasei dessa menina, conheci a Ana Lídia depois, né? Ela trabalhava comigo, enfim, na verdade eu chamei a Ana Lídia, eu comecei o contato com a Ana Lídia porque a Ana Lídia participava de um terreiro. Como eu tinha descasado, eu queria de um outro terreiro, porque essa minha namorada estava dando passe lá, e eu não queria atrapalhar. Então eu chamei a Ana Lídia para conversar, falei, onde você vai, né? Onde é que você vai pra eu ir também, para conhecer, para de repente, né? E aí a gente saiu para tomar um café, começamos a conversar, e aí rolou o namoro. E aí eu entrei no terreiro que a Ana Lídia frequentava, né? Que era um terreiro gigantão, assim. E nesse terreiro tinha um negócio que chama teste de coroa. E aí que a minha coisa zoou demais, tá? Porque teste de coroa é um negócio assim, você faz o seu desenvolvimento mediúnico, a gente faz isso na casa da avó também. A gente faz o seu desenvolvimento mediúnico. Em determinado momento, que lá nessa casa que eu fiz, era depois de 3 anos de desenvolvimento mediúnico, você fazia o tal do teste de coroa, tá? Imagina assim, ó, o terreiro era do tamanho de uma quadra de futebol. Era grande, tinha 300 médiuns na minha época lá, de branco, tá? Entre médiuns coroados trabalhando, tá? Então, tinha 3 dias por semana, o bagulho era gigante, assim. E aí, no dia do teste, todo mundo ia, imagina, 300 pessoas lá, né? As imagens do Congá lá, era tamanho natural, assim, do santo, saca? Aí, o cara pegava, eram 2 andares, a gente ficava embaixo, lá o médico ia ser testado, no andar de cima o dirigente pegava lá uma pemba e escondia. Ele espalhava pemba por tudo que é lado, assim, e pegava uma e escondia. Podia dar pra alguém, podia pôr no tabaco, podia jogar no banheiro, podia não ser uma pemba. Aí ele chamava a gente lá no negócio, a gente incorporava o caboclo e achava a bendita da pemba, de prima. Então é assim, eu também fiz esse teste, tá? A Ana fez, o Dedes fez na casa da avó, a Marisa fez também na casa da avó, que a gente trouxe esse teste com a gente. E aí eu fiz o teste. E cara, depois disso não dá pra gente, pra eu pelo menos, não acreditar. Não falando que vocês têm que acreditar por causa disso, tá? Mas não dá pra eu não acreditar. Porque até hoje os testes são feitos, entendeu? Lá na casa da avó, os 3 mais novos, o Léo, o Ale e a Marina. Os 3 fizeram um teste, os 3 passaram. Tipo, não dá pra não fazer, sabe? Não dá pra eu não acreditar. Mas enfim, entrei lá na... Por que eu entrei nesse assunto? Eu nem lembro mais. Prestando atenção. Tá falando de espiritismo? Então, não lembro mais por que eu entrei nesse assunto. Mas enfim, por que o cara cético como eu acredito? Por causa disso, tá? Não dá pra eu não acreditar. Claro que essa prova vale pra mim, não vale pra você, tá? E também espero que vocês não acreditem no que eu tô falando, assim, no sentido de, o menino falou isso, então logo tem espíritos. Não, pra mim foi uma experiência válida, mas você tem que viver a sua se você quiser, tá? Não é obrigado a ninguém a acreditar nisso. De verdade, não há como provar isso, então pode tudo ser um delírio da nossa cabeça, pode, fazer o quê? Mas, whatever. Bom, existem alguns mecanismos que fazem isso funcionar, esse contato espiritual acontecer, tá? A gente chama todos eles de mediunidade, é um geralzão do nome, mas existem várias formas da mediunidade se processar, assim como existem várias formas de nós encarnados nos conversarmos. A gente pode usar de fala, de gesto, de escrita, de música, de expressão facial e às vezes tudo junto, né? A interação com o espírito também tem uma série de coisas que fazem de formas diferentes. Então você pode usar mediunidade de intuição, que é quando você só intui, né? Tipo, tem um insight de uma informação do guia. Você pode ter mediunidade realmente de audição, que é quando você ouve realmente o guia. Existem várias formas de contato mediúnico. Você pode ter várias delas ao mesmo tempo, elas não se cancelam. E a mais comum, no sentido de a mais vista por todo mundo, né? É a tal da mediunidade de incorporação, porque na maioria dos terreiros e centros usa-se a incorporação de guias, tá? Incorporação é uma palavra que não é muito legal, porque a gente de fato não incorpora, tá? O que é incorporar?
Incorporar um espírito seria o espírito entrar no seu corpo. Isso que é uma incorporar. Você incorpora água ao copo, você incorpora cerveja à garrafa, você incorpora uma empresa a outra. Vou ser redundante para vocês entenderem bem. Incorporar é entrar dentro. Quando a gente incorpora, a gente não sai para um outro entrar. Isso não acontece. Só acontece um contato que varia de pessoa para pessoa, que vai permitir com que o médium entenda, compreenda a mensagem que está chegando e a transmita de forma característica, tá? Essa forma característica é o que geralmente dá a beleza da Umbanda e do Espiritismo, né? Essa forma característica que no Espiritismo é chamado de animismo e tem motivo para acontecer, é uma coisa bem específica, é o que dá toda aquela manifestação que vocês veem de dança, de grito, de berro, de palavra, essas coisas todas, chama animismo. Tem um motivo que a gente explica em outro vídeo, tá? Mas o que é importante vocês ficarem nesse vídeo é: médium incorporado não necessariamente dá 100% da mensagem de forma correta, tá? Porque é um telefone sem fio. Incorporação é um telefone sem fio, tá? Ou seja, o espírito me conta a mensagem por intuição. Tipo, a mensagem ela pipoca no seu cérebro, na sua mente. O espírito te conta a mensagem e você, do seu jeito, conta essa mensagem para o seu assistente. Então, nesse processo de volta, tem todas as possibilidades de você fazer caquinha aqui, tá? É por isso que geralmente eu falo aqui, não levem em conta 100% do que é falado num passe. Prefira ouvir o passe, pensar a respeito dele e ver se faz sentido. Não é porque um médium está te falando que aquilo lá é 100% de verdade, tá? Não é porque um médium está psicografando que o negócio que ele está escrevendo é 100% real. Não é porque um médium está numa roda de quibaio e cortou a língua inteira que o que ele está falando é 100% real, tá? Muito do que está acontecendo tem um médium no meio. Não adianta. Não adianta. É só se você for inconsciente. E inconsciente é 1% dos médiums do mundo. Ou seja, dificilmente é seu caso, tá? Na maioria dos casos, na verdade, o que o pessoal chama de inconsciência é uma incompreensão da palavra inconsciência, tá? Porque geralmente o pessoal fala assim: eu sou inconsciente, eu não lembro nada do passe. E eu sempre falo: eu não lembro o que eu almocei ontem e não sou um almoçador inconsciente. Inconsciência não é não lembrar. Inconsciência é não estar presente. É diferente. Você quando dorme, não é que você não lembra o que aconteceu à noite. Você não estava presente naquele momento. Entendeu? Inconsciência é quando você está morto. Quem teve experiência já de desmaio sabe muito bem o que é uma inconsciência. Você está morto, você não consegue nem dizer o momento em que você começou a ficar inconsciente, né? Você não consegue dizer para mim a hora exata que você dormiu. Você consegue falar a hora que você deitou e a hora que você acordou, mas a hora que você dormiu você não consegue. Isso é inconsciência. Agora, a maioria dos médiums hoje em dia entendem que Nino, eu incorporei e aí eu não lembro direito o que aconteceu, então eu sou inconsciente ou semi-inconsciente. Não, filho. Você só é desatento, tá? Eu não lembro de grande parte dos passos que eu... Opa! Gostaram da visão debaixo do meu monitor? Eu não lembro de grande parte dos passes que eu dou, tá? Não lembro mesmo. Mas por quê? Porque na maioria das vezes eu tô incorporado pensando em outras coisas, né? Eu tô conversando com o guia, tô cantando uma música, tô vendo a gira, sei lá. E o guia vai fazendo e depois eu falo. Mas isso não faz de mim inconsciente. Isso só faz de mim um médico que não tá prestando atenção no trabalho. Percebe? Bom, então quando vocês forem a um centro, seja espírita, kardecista, de quibaio, de umbanda, de candomblé, de peteca, de qualquer coisa que vocês forem, e um médium te falar alguma coisa incorporada, peguem o que ele falou e passem pelo um crivo de lógica, tá? Vejam se o conselho faz sentido para você. Não é porque o médium está falando que aquele negócio é 100% real, 100% verdade. Tem muito do médium na comunicação mediúnica, tá? Tem gente que tenta estabelecer porcentagens, 50-50. Eu não faria isso.
Porque tem momentos que é mais guia e tem momentos que é mais médio. Mas esses dois momentos sempre existirão, tá? Então não tomem cuidado no sentido de não, vai de fé, vai de boa. Você vai tomar um passe? Vai na boa, velho. Chega lá, não se impressiona com o nome, se o cara é um tranca-rua, um cobra coral, essas falanges grandes, Maria Padilha, essas coisas todas. Não se impressiona com o nome. Deixa o cara incorporar, vai com muito respeito, porque você, na verdade, mesmo que você não acredite num guia, você tem que respeitar a pessoa que está ali, intencionando te ajudar. Vai com respeito, chega lá, ouve o passe do cara, vê se faz sentido para sua vida, o conselho que ele está te dando. Se fizer, se não fizer, descarta. Beleza? Eu vou ficar por aqui, gente. Novamente, desculpem de eu não ter feito um vídeo de quarta decente pra vocês, tá? Eu tô aqui na Bedart, tenho aqui meu estúdio. Vocês nunca viram aqui, né? É pequenininho, tá? Tem aqui meu estúdio, meu chroma key tá ali. Tudo espaço novo, mas eu não consegui gravar, gente. Eu tô com muito trabalho e eu tô entrando numa reunião daqui a 3 minutos. Então eu espero que vocês me compreendam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E logo logo eu coloco o segundo tema dessa série espiritualista pra gente conversar, beleza? Lá no grupo do canal, corre lá, entra no grupo do canal do Nino Denari no Facebook pra voltar no próximo tema. Curta, compartilha esse vídeo, espero que tenha ficado bom de verdade pra vocês, beleza? Compartilha pra ficar mais legal pra todo mundo e eu vejo vocês amanhã.